Olá, bom dia a todos. Hoje o trabalho é sobre o sentido paladar. Falamos sobre suas respectivas funções, adaptações e estruturas. Sobre a primeira estrutura da boca, os lábios têm grande importância tanto no ato de comer e de falar. No ato de comer, os lábios formam uma certa sucção, né? Eles sugam as partículas de alimento que servem como as primeiras habilidades do ser humano, né? Na verdade, é um reflexo primitivo e uma adaptação fundamental para a sobrevivência. É um certo aparador para não cair ou para sugar certo tipo de alimento. Em forma de linguística da fala, os lábios representam um dos muitos pontos de articulação, no que faz parte da boca e ajuda a garganta bloquear o ar que sai dos pulmões para poder formar os fonemas. Outra parte mega importante sobre a mastigação da boca são os dentes. Os dentes em um ser humano na fase adulta são 32 dentes para ter uma dentição completa. E dentro dessas estruturas físicas dos dentes, cada um tem a sua respectiva função. Neles são incisivos, caninos, premolares, molares e sisos. Os incisivos são 8 dentes da frente, 4 em cima, 4 embaixo, localizados bem no meio da boca. A função é cortar. Os caninos são os dentes pontiagudos que vêm logo depois dos incisivos. A sua função é de rasgar os alimentos. Os premolares, que são localizados entre os caninos e os molares, que no caso são 8, eles servem para triturar o alimento. Os molares, que também são 8, eles funcionam como uma essência da mastigação, para poder triturar o alimento. E o siso são aqueles dentes que não têm muita função específica na boca e que são considerados como órgãos vestigiais, que no passado usavam para rasgar alimentos, sobre alimentos mais duros, né, como a carne cru. E hoje não se usa mais, então algumas pessoas têm, algumas não. Isso é um órgão vestigial. Outra parte muito importante é o palato conhecido como o céu da boca. Essa parte ela se divide em dois, o palato duro e o palato mole, que é a parte da frente, que é perto dos dentes, é o duro, e a parte de trás é o mole. A parte da frente ela serve como uma resistência à língua durante a mastigação e a deglutinação, né, fazendo aquela pressão sobre os alimentos, formando um tipo de um bolo alimentar, né, para poder descer até a faringe e se formar no estômago. E a parte mole encarrega de bloquear a passagem dos alimentos para as fossas nasais no momento de engolir, o que não vai te proporcionar você tossir, assim engasgar e acontecer alguma objeção nas áreas nasais. Outra parte muito importante da formação da estrutura da boca é a língua. A língua também, como os lábios, tem várias funções, tanto no ato de comer, tanto de falar. No ato de comer, ela é um órgão sensorial, né? Que ela percebe a dimensão, a textura, a temperatura, o sabor dos alimentos. Ela tem as papilas gustativas que podem fornecer isso, correto? E sobre a função da fala, ela é uma relativa sensação da articulação das palavras. O ar que sai dos pulmões e bate nas cavidades da cabeça e da boca, ela molda o direcionamento desse som, desse fonema, formando o que nós conseguimos falar hoje, esse aglomerado de fonemas. Na língua também é presente as papilas gustativas, que são estruturas responsáveis por captar os estímulos dos sabores dos alimentos, que se encontram em diferentes regiões da língua. E as papilas se dividem em três partes: as fungiformes, foliadas e as circunvaladas. As fungiformes são na superfície anterior da língua que formam uma espécie semelhante a um pino. As foliadas são tipo umas folhas que são circundadas pelo sulco e se localizam na borda posterior da língua. E as circunvaladas também é estilo uma folha que são na porção posterior da língua. E essas papilas gustativas recebem o gosto do doce, amargo, salgado, azedo e umami. O doce é na ponta da língua, o azedo é na extremidade esquerda e direita da língua, o salgado é bem na ponta da língua, o amargo é bem no final e o umami, que é completa na língua toda, só no final que não, são aqueles alimentos ricos em proteína, como carne, frutos do mar, nozes, tomate, entre outros.
E o sistema gustativo se assemelha também e tem uma captação no sentido do olfato, onde trabalha a combinação com o paladar para a percepção do sabor. Obrigado, Felipe, pela explicação. Agora, de uma forma bem resumida, eu vou falar como funciona o paladar. O mecanismo do paladar começa após a mastigação de um alimento, onde o alimento mastigado vai para a língua, que possui muitas papilas gustativas, que vão ter a função de descobrir a temperatura, a textura e o sabor do alimento. As papilas gustativas são as cavidades que estão na língua, que está cheia de células sensoriais, onde os alimentos vão passar, assim recebendo todas as suas características, sejam elas a sua temperatura, a sua textura e o seu sabor, que são divididos em 5 principais categorias, que são doce, salgado, ácido, amargo e umami, já que os outros sabores são a mistura desses. Após a percepção das características do alimento, o impulso nervoso que é gerado é levado até o nervoso central, especificamente ao córtex, onde será interpretado o sabor e suas características. Vale lembrar também que o olfato interfere na imagem do alimento criado, já que muitas vezes lembramos de tal alimento pelo seu cheiro. Por isso, se a pessoa tiver algum problema com o nariz ou com o sistema do olfato, isso interferirá no paladar. Antes se falavam que cada pedaço da língua sentia um sabor, porém isso é um mito, já que após ser comprovado em pesquisa, mostrou que existem papilas gustativas por toda a língua e pelo céu da boca. Por isso, a captação ocorre por toda a língua e não apenas por uma. A disgeugia é uma doença que está relacionada ao paladar, onde ocorre a distorção ou a diminuição do paladar. O sintoma mais comum dela é quando você come um alimento e o gosto está alterado para você. Isso ocorre em todos os alimentos que você come, ou até em casos raros pode ser a perda total do paladar. Ela pode ocorrer naturalmente, já que a sensação do gosto normalmente diminui após 60 anos, mas ela também é sintoma de algumas doenças, como no resfriado, sinusite e faringite. Vale lembrar que essa doença é um dos sintomas do coronavírus, ou seja, se você sentir algum desses sintomas, ou seja, a perda de paladar, procure ajuda médica. Outra doença é a ageusia, que é a perca total do paladar, independentemente da causa. Ela ocorre principalmente com os fumantes, pois após muitos anos da fumaça do cigarro, as papilas gustativas, que são as partes responsáveis por captar o sabor, acabam parando de funcionar. Pode ser causada também por alguns remédios que têm efeito colateral indesejado, que podem causar gosto metálico, além de tumores dos nervos que inervam a língua, também causando distúrbios no paladar, mas esse já é mais raro de acontecer. A parosmia é uma sensação distorcida do olfato e é quando você cheira e não sente nada ou então sente cheiro desagradável. Como eu disse anteriormente, o olfato está totalmente ligado ao paladar. Assim, se você sentir um alimento com um cheiro diferente ou então não sentir o seu cheiro, você estará mudando a sensação do paladar. Então é isso, espero que tenham gostado do nosso trabalho e por hoje é só, pessoal.